Então eu quero compartilhar hoje, e hoje vai dar tempo de falar só de uma fortaleza. Aí a gente vai falando nos próximos domingos das demais. Hoje nós vamos compartilhar uma fortaleza que governa muitas pessoas. E porque essa fortaleza governa essas pessoas estão aprisionadas, sofrendo, em trevas, em dor, em vergonha. Porque Satanás e os seus demônios, quando se apropriam da vida de pessoas, o que ele produz na vida das pessoas? Você lembra do texto que nós lemos, do Gadareno? Ele estava nu, acorrentado e morando nos sepulcros. O que as trevas fazem na vida das pessoas é vergonha, porque nudez é vergonha, é envergonhar a vida dessas pessoas, é aprisionar as pessoas, é escravizá-las e é colocá-las sempre num ambiente de morte, de perda. Então, precisamos aprender a lidar com essas fortalezas, para que não sejamos aprisionados. Queridos, endemoniamento não é doença. Endemoniamento é um problema espiritual, é uma questão espiritual que acontece. Endemoniamento não é epilepsia. O Richard está ali. O Richard é enfermeiro. Você já tratou, já atendeu algumas pessoas com epilepsia, não já? Bastante. Mas você também já lidou com pessoas endemoniadas, não já também? Bastante também, né? O sintoma externo é igualzinho, né? Semelha muito, mas por detrás a gente percebe. Não, isso que não é físico, é demônio. A Bíblia fala sobre isso. Demoniamento não é doença, é problema espiritual. Marcos capítulo 9 conta a história de um pai que levou o filho dele para Jesus dizendo: Senhor, ajuda meu filho, porque meu filho não fala. Meu filho não fala. E acontece os negócios, doido com ele cai, fica rangendo os... Olha o versículo 17, Marcos 9, versículo 17. Olha o relatório que o pai dá sobre o filho. Se não parece, Richard, você atende lá um relatório de uma pessoa sofrendo um ataque epiléptico. Marcos 9, 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. Ele tinha um discernimento espiritual, agora ele dá o diagnóstico do filho. Versículo 18. Esse espírito imundo, quando apanha o meu filho, lança ele por terra. A boca dele espuma, rilha os dentes e vai definhando. O diagnóstico não é o diagnóstico do epilético? Não, mas não é epilepsia. É o quê? Endemoniamento. Então você tem que ter discernimento. Porque se você não tiver discernimento que existe um mundo espiritual que conspira contra você todos os dias, você vai achar que tudo é normal. Você não é normal, a sua existência não é normal, a minha existência não é normal. Por mais que os evolucionistas queiram tratar a vida do homem, a existência do homem como algo natural que se desenvolve, basta 10 minutos avaliando um pouquinho o que nós significamos. E você vai ver, é impossível o homem ser como ele é, o ser humano existir como ele existe, o mundo existir como ele existe, de uma forma natural. Tem alguém regendo tudo isso. Tem alguém governando tudo isso. A atmosfera que a gente vive, a atmosfera que o nosso planeta tem, é a atmosfera ideal para que a gente sobreviva. Se isso fugir do controle atmosférico, 1%, não tem mais vida. A intensidade do sol que brilha a 8 minutos daqui, porque o brilho do sol que a gente recebe agora, ele aconteceu há 8 minutos atrás. Então a gente sempre vive debaixo de um brilho atrasado. Então o sol brilhou. A luz do sol até chegar aqui demora 8 minutos. Por conta da distância, velocidade da luz, essas coisas aí. O calor do sol, se variar, a proteção que tem a nossa atmosfera, nós morremos queimados em segundos. A inclinação da terra é perfeita para que as estações aconteçam. Para que a ordem climática aconteça. Para que as marés nos mares aconteçam e tudo fique em ordem. Tem alguém que está cuidando de tudo isso. E quem está cuidando de tudo isso é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso não é obra do acaso. Então não pensa que a sua vida é normal, é natural. Não, a sua vida não é natural. A sua existência ela é sobrenatural. Não existe um homem nessa terra que não esteja debaixo do propósito de Deus. Não existe um homem, não existe uma mulher nessa terra que o Senhor não olha para ele de uma forma individual e diga: eu te quero. Não existe. Então você não pode encarar a sua vida de uma forma natural.
A ação de demônios não é doença. Agora, os demônios podem provocar doença, é claro. Os demônios podem provocar doença. Eles podem colocar enfermidades no nosso corpo físico. A Bíblia fala disso. Não é somente a nossa experiência. Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos, vou contar uma experiência, depois vamos para a Bíblia aqui. Logo que nós começamos a igreja, uns anos atrás, aí se converteu um jovem na igreja. Acho que quem foi comigo lá não tem ninguém aqui hoje. Converteu um jovem na igreja, se converteu, tal. A mãe dele veio para a igreja, se converteu, o outro irmão veio e se converteu. Passou alguns meses, aquele jovem, ele ia se batizar. No dia do batismo dele, assim, na semana do batismo dele, ele foi internado. Olha que coisa, hein? Foi internado. Lembra dele, né? Não pôde se batizar. Fomos visitar ele, porque ele tinha câncer. Então, o jovem tinha o quê? Uns 13, 14 anos, querida? Por aí, né? Chegamos lá no hospital, no centro oncológico lá em São Paulo. Barriga dele, enorme, a coisa... Pastor Richard, fichinha. Mas ali é saúde, né, Richard? Ali é saúde, ali é bacon, ali é churrasco, ali é saúde. Mas esse menino não. Terrível. Jana foi lá, orou, depois eu fui lá e orei por ele, e continuamos orando. Tá bom, olha só, preste atenção. Me ligaram, tocou o telefone, chegou a noite, a mãe dele estava endemoniada. Meu Deus, vamos lá na casa da mulher. Pegamos mais 2 obreiros na época, fui eu e mais 2 obreiros, chegamos lá, né? Já tinha passado, ela não estava mais endemoniada, vamos conversar, né? Assim, para saber, né? Conversando ali, para saber o que tinha acontecido e tal. Isso é um problema, a gente sempre esconde. Não esconde não, tá? A gente sabe o que provoca. A gente sabe o que provoca o mal físico. Sua saúde não está boa, você sabe por que sua saúde não está boa? A gente sabe o que provoca os nossos males emocionais, a gente sabe o que nos afeta emocionalmente. Espiritualmente não é diferente não. A gente sabe, mas enfim. Então ela contou lá uma historinha e tal, e ela estava contando e eu estava orando em espírito. O que é orar em espírito? Aquele assunto nosso, Kleber. Orar em espírito é você orar com a sua mente. Ah, pastor, eu pensava que orar em espírito era orar em língua estranha. Não, orar em espírito é orar. Não tem como você não orar sem ser pelo espírito, gente. É coisa óbvia, né? Eu estava orando em espírito com a mente ali, orando, e falando, Senhor, me dá uma luz aí, me dá um discernimento, que eu não estou entendendo. A mulher já não está endemoniada mais, está tudo bem e tal. De repente, me veio um discernimento, um negócio esquisito. Sabe? Que eu fiquei até constrangido de perguntar para ela, mas eu estava com os 2 obreiros, né? Então eu falei assim, eu tenho que fazer a pergunta mais light, né? Não vou perguntar do jeito que veio o entendimento de mim não, porque eu tenho vergonha também, vai que eu estou... Eu falei assim, minha irmã, você sentiu falta de alguma roupa sua nos últimos 10, 15 dias? Eu não lembro quantos dias eu falei, mas mais ou menos, nos últimos dias. Ah, pastor, eu senti sim. Semana passada, eu fui tirar as roupas do varal e eu percebi que uma calcinha minha estava faltando. Que era justamente o que eu tinha tido. Mas eu não ia falar para ela, você sentiu falta de uma calcinha sua? Imagina, querida, falando isso. Não ia falar isso. Ainda mais que eu estava com os obreiros na turma, eu não ia falar isso, né? Ela diz, senti falta de uma peça íntima. Mas depois, pastor, eu achei essa peça íntima, estava na casa da minha mãe, que mora na frente, ela morava no fundo. Ah, estava na sua mãe? Eu fui lá e peguei e trouxe. E eu perguntei, mas e a sua mãe? Fala para mim, ela, como é que é a fé dela? Não, minha mãe, ela tem umas crenças meio diferentes aí. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, vai lá e pega essa peça íntima. Vai lá, minha irmã, pega lá. Ela foi pegar. Quando ela pegou e trouxe para nós, estava eu e mais 2 obreiros. Você lembra disso, né, querido? Já tinha lavado, né? Então não tinha problema. Né? Estava lá, né? Não é verdade? Eu falei, vamos orar. Quando nós tocamos aquela peça íntima, ela caiu endemoniada na hora. Na hora ela ficou endemoniada. E aí começou, né? Era o vínculo. Porque a mãe dela tinha feito algo, fez algo, depois, aí no processo de libertação dela, a mãe dela contou, a mãe dela tinha feito algo usando aquela peça íntima dela para destruir o casamento dela. Então, os demônios não são doença. Eles são reais. Libertação nela, processo de libertação, tal.
Vamos fechar a história? Sabe o filho que estava com câncer? Curado para a glória de Jesus. Foi em questão, assim, de 2 meses, né, querido? Não foi mais que isso. Então essas questões espirituais são sérias. A Bíblia fala sobre isso. Jesus nos ensinou sobre isso. Lucas capítulo 13. Em Lucas capítulo 13, do versículo 10 em diante, conta a história de uma mulher encurvada. A Bíblia fala dessa mulher encurvada. Jesus tinha o hábito de ensinar na sinagoga. Ele era judeu, então o judeu tinha o hábito de estar nas sinagogas. Então Jesus, aos sábados, ele ensinava na sinagoga. Quando ele chega na sinagoga no sábado, versículo 11, veio até ele o que? Uma mulher possessa do quê? Que o texto diz? De um espírito de enfermidade. Então essa mulher ela estava possuída por um demônio que colocou uma enfermidade no corpo dela. E qual era essa enfermidade? Ela andava encurvada, sem poder de forma alguma se endireitar o corpo. Então não brinque com o mundo espiritual. Não entre, não se permita ficar encarcerado nessas fortalezas que o mundo espiritual quer te colocar para produzir vergonha, prisão e morte. E nós estamos nesse mundo aqui suscetíveis a essas fortalezas. Fortaleza que eu quero tratar com vocês hoje, primeira fortaleza, e hoje só vai ser essa, por causa do tempo. É uma fortaleza poderosíssima. E que talvez você esteja cativo nela. Na minha experiência pastoral, na nossa experiência pastoral, eu poderia dizer que talvez 60% de quem está aqui hoje, assim, e colocando por baixo, mas por baixo, está cativo nessa fortaleza aqui. Já está escravo e não consegue sair dela. Qual é essa fortaleza? É a fortaleza da sexualidade. Essa é uma das mais poderosas fortalezas que Satanás e os seus demônios constroem ao redor das pessoas. Por que ela é uma fortaleza? Porque essa fortaleza, esse assunto sexualidade, fala da natureza do ser humano. Deus criou o homem, Deus criou o ser humano potencialmente sexual. Pessoas que não são potenciais, não são sexualmente potenciais, elas são disfuncionais, elas têm um problema. Elas precisam de um tratamento, uma reposição hormonal, ou talvez é o estresse, enfim. Deus criou o homem para ser, sexualmente falando, potencial. Só que a sexualidade que Deus cria, porque Deus é criador, e que Ele coloca no ser humano, tanto no homem como na mulher, tem 2 funcionalidades básicas. Tem outra, mas eu vou tratar só de 2. Tem 2 funcionalidades básicas à nossa sexualidade. Deus criou o homem funcionalmente sexual. Para quê? Em primeiro lugar, Deus criou o homem funcionalmente sexual para reproduzir, para procriar, para multiplicar. Gênesis capítulo 1, versículo 27 fala sobre isso. Então, quando Deus cria o homem para procriar. 1, 27. 1, 27. Vamos lá, vamos ler lá. Isso. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus os criou. Como é que Deus os criou? Homem e mulher. Então, a imagem dele, ele criou o homem. Homem e mulher. Versículo 28. Após essa criação, a imagem e a semelhança dele, com funções específicas, o que ele diz? E Deus os abençoa e lhes diz. Então tem uma bênção de Deus sobre uma fala de Deus. Concorda comigo? Qual é a bênção de Deus sobre a fala de Deus? Qual é a bênção? Sejam fecundos e multiplicai-vos. Então, esse texto, ele é um texto muito importante. Principalmente para esse tempo, para esses tempos que nós estamos vivendo. Se o assunto é sexualidade saudável, biblicamente falando, claro, eu sempre vou colocar isso. Sexualidade bíblica saudável, ok? Eu não sou um sexólogo convencional, terapeuta, não. Eu sou um pastor e nós estamos aqui pregando a Bíblia. Então, a sexualidade bíblica saudável, em primeiro lugar, é para reprodução. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. E os abençoa dizendo para eles fazerem o quê? Sejam fecundos,
multiplicai-vos e enchei toda a terra. A bênção dele está aí sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse contexto bíblico, objetivo e claro, homem e mulher, fecundidade e multiplicação, tem como haver bênção de Deus numa ação sexual que não produza fecundidade e multiplicação? Eu quero que você pense dentro desse contexto bíblico. A nossa fala hoje não é ideológica, a nossa fala hoje não é social, não, é uma fala bíblica. Ele os abençoa, dizendo, sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Fora do padrão do versículo 27, homem e mulher, essa bênção de Deus não acontece sobre a família. Não tem como. Deixa eu aproveitar e dizer algo para você. Eu não sei o seu caso, talvez, eu não conheço todos. Família é marido, mulher e filho. Existem algumas pessoas que têm dificuldades, não podem ter filhos, não podem gerar filhos, mas isso não quer dizer que elas não possam ter filhos. Você pode não gerar filhos, mas isso não quer dizer que você não possa ter filhos. Agarrou aí? Outra hora a gente fala sobre isso. Você pode ter a incapacidade de gerar filhos, mas você pode ter filho do mesmo jeito. Quando um casal decide não ter filhos, versículo 28, ele mandou. Ele mandou. Então você tem que pensar a respeito disso. É uma questão séria. Eu sei que talvez cada um tenha uma história particular, mas você precisa pensar a respeito disso. Porque a primeira função básica da nossa sexualidade é a reprodução. Então Deus deu a sexualidade para o homem, deu a sexualidade para a mulher, para que a funcionalidade dessa funcionalidade bíblica dessa sexualidade pudesse ter fecundidade, pudesse multiplicar e encher a terra. Fora desse valor, a sexualidade perdeu o propósito. Segunda função básica da sexualidade, sabe qual é? A primeira, reprodução. E a segunda, prazer. É a segunda função básica, ter prazer. Sexo. Deus criou a sexualidade do homem e da mulher para que eles tivessem prazer na sua sexualidade. Então Deus quer que você tenha prazer na sua sexualidade. Só que o prazer nessa sexualidade tem que ser dentro de um padrão bíblico. Por quê? Porque o padrão bíblico é o padrão dele. Então Deus quer que nós tenhamos prazer na nossa sexualidade. Provérbios capítulo 5 fala sobre isso. Versículo de número 18. Provérbios 5, 18. Joga lá. Vamos ver, nós temos que ir na Bíblia. Nós temos que tratar esses assuntos com a Bíblia aberta. Provérbios 5, 18. Seja bendito o teu manancial. Daqui a pouco você vai entender o que é esse manancial aqui. Manancial aqui não é uma plantação cheia de água. Não é. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Versículo 19. Corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo. E embriaga-te sempre com as suas carícias. Versículo 19. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Você já achou esses textos na Bíblia? O Espírito Santo está dizendo no versículo 18 para o marido se saciar. Versículo 19, aliás. Para o marido se saciar nos seios da sua gazela, da sua corça, que é a sua esposa. Sabe o que é isso? É a Bíblia dizendo, nos ensinando, que Deus nos deu sexualidade para termos prazer. É bíblico, é de Deus ter prazer em relação à sua sexualidade. Agora, a questão do prazer na sexualidade, você tem que receber, mas tem que dar também. Porque se você não der prazer através da sua sexualidade, você vai estar pecando. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Olha o que Paulo ensina. Sabe aquela igreja bagunçada que a gente falou no início? Pois é. Os maridos lá eram meio devagar. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. O conselho de Paulo é o seguinte, é bom que o homem não toque mulher. Versículo 2. Mas,
Por causa da impureza, a palavra impureza no grego aqui é todo tipo de comportamento, de ação sexual fora de um padrão bíblico que nós vamos falar. Ok? Então Paulo está dizendo, mas por causa da impureza, para que vocês não corrompam a sexualidade de vocês, e corrompendo essa sexualidade, vocês abram portas para demônios, vocês vão ver isso, calma aí, fica tranquilo, segura na cadeira que vai balangar aí, viu? Vai dar turbulência. Mas por causa da impureza, então Paulo diz, cada um então tem a sua própria esposa. Então para vocês não se tornarem impuros, 2 Coríntios 11:3, simplicidade e pureza devidas a Cristo, lembra? Então para que vocês não se tornem impuros, cada um tem a sua própria esposa. E cada uma o seu próprio. Então está claro, homem, você tem que ter a sua própria esposa. Mulher, você tem que ter o seu próprio marido, não pode ter outro nem outra. Versículo 3. Agora, olha a obrigação do prazer. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que isso quer dizer? E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido que é devido. O que está dizendo? O marido tem que dar o prazer sexual para a esposa, porque ele deve isso para a mulher. A mulher deve dar o prazer sexual para o marido, porque ele deve isso para a mulher. Para o marido, ela deve isso para o marido. Sabe essa história? Aqui não, aqui é bênção, aqui não tem isso não. Mas sabe a história daquelas mulheres assim que quer boicotar? Vai lá e quer boicotar o marido? Você veio, né? Ele veio. Ele quer boicotar, ela quer boicotar o marido. E aí, é aquela doutrina que a Gigiana ensina. É a doutrina da calça jeans molhada, com os bolsos cheios de pedra e virado para o canto da parede. Isso é pecado, tá? Isso é pecado. Mulher, você não tem o direito de fazer isso com o teu marido. Claro, aí no Família Feliz a gente fala como é que o marido tem que proceder. Mas se o marido também é um tranqueira, não adianta ele querer festinha depois se ele é um tranqueira, né? Não tem jeito. Mas eu quero enfatizar que o marido, a esposa, tem o dever de dar prazer para o marido. Estou aqui. E o marido tem o dever de dar o prazer sexual para a mulher. Versículo de número 4. A mulher, não, mas é o meu corpo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. As feministas endemoniam com isso, né? Não tem como não endemoniar, ué. Não, fala na verdade, tá ali, mas tem isso que eu posso fazer, gente. Nós estamos fazendo uma avaliação bíblica. Não sou eu que escrevi esse manifesto aqui. Esse manifesto não é meu, embora eu concorde com ele, claro, né? Mas não é meu. O Espírito Santo de Deus está dizendo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem é que tem o poder? Quem tem o poder sobre o corpo da mulher? O marido. Mas fica tranquilo, mulherada, porque o Espírito Santo ele é inteligente. Semelhantemente, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem é que tem poder sobre o corpo do marido? É a mulher. Esse texto nos ajuda a entender que o marido, porque tem muito marido que olha para esse texto e quer obrigar a esposa a ter sexo com ele. Tem. Existem muitos estupros consentidos entre cristãos. Sabe quando que o estupro consentido acontece entre cristãos? Quando se invoca de uma forma maligna, demoníaca, esse texto, dizendo, não, eu tenho poder sobre o seu corpo, está escrito, então eu te quero agora, pronta para mim. Então se prepara para mim, porque hoje você tem que me satisfazer. Só que ele se esquece, que ele está dizendo também que a mulher tem direito sobre o corpo dele. Não, eu também tenho direito sobre o seu corpo. Então é o seguinte, você está me querendo, mas deixa eu dizer uma coisa, agora eu vou exercer o poder sobre o seu corpo. Eu não estou podendo hoje, eu não estou legal, não estou bem, então eu quero exercer o poder sobre o seu corpo. Eu não quero o seu corpo. Ué, não é o que está escrito ali? Então eu não quero o seu corpo. Pronto, cumpriu a Bíblia. Sabe para quê? Porque Deus é perfeito em tudo que Ele diz. Deus não é machista, Deus não é feminista, Deus não é absolutista, senão na glória dEle. Então Ele respeita o homem, respeita a mulher. Versículo número 5. Tem mais, fica tranquilo, vai apertar os parafusos ainda mais. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Então pronto, tá aí, ué. Se a Gigiana manda no meu corpo, eu mando no corpo dela, então a gente vai ter que chegar num acordo. Ela não quer, eu quero forçar a barra, ela invoca a segunda emenda. A segunda emenda é, mas eu também tenho poder sobre o seu corpo. Então é verdade, então vamos fazer um acordo? Vamos acordar aqui, vamos fazer paz,
ficar em paz, juntar os gravetos tudo de novo, para ver se daqui 3, 4 dias a gente vai fazer uma fogueira, né? Porque do jeito que ficou tá ruim. Então, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. E por algum tempo. Para quê? Não tem problema nenhum com a mulher, não tem problema nenhum com o homem, não tem problema físico, não tem problema emocional, não tem nada, está tudo bem. Nós vamos nos privar da sexualidade. Qual é o motivo para isso? Qual é o único motivo para você privar? Vou para orar. Por quê, queridos? Por quê? Porque a oração é relacionamento, é o mais alto nível de intimidade e relacionamento com Deus. Então não dá para me ter intimidade com a Gigiane. Não, Deus fala assim, não, fica só comigo, Clodó. Tem intimidade só comigo aqui. Vem, tem prazer comigo aqui agora. No seu relacionamento comigo, orando, me buscando, minha presença vir sobre você. Mas, Paulo exorta, mas depois junta de novo. Por que juntar de novo? Volta versículo 3 aí, deixa eu ver, versículo 3. Por que juntar de novo? Mas junte de novo. Não, o 2. Para que você não caia na impureza. Para que você não peque na impureza. A palavra impureza aí, porneia, é todo tipo de pecado sexual fora de um padrão bíblico saudável. Por exemplo, masturbação. Masturbação é impureza. É um pecado bíblico que toca a nossa sexualidade, que abre porta para demônios. Segundo, pornografia. Tem muito marido, tem muito homem que foi para pornografia. Ele foi para pornografia. E lá na pornografia ele se tornou escravo. Por quê? Porque não tinha prazer na vida sexual do seu casamento. Então ele foi buscar refúgio aonde? Na pornografia. Hoje é escravo. Fortaleza. Satanás enclausurou ele. Para sair, meu Deus do céu. Volta lá para o texto que nós estávamos. Então, se afastou por um tempo, mas agora voltou. Para não cair na impureza. Para quê? Aqui, meu Deus do céu, está na Bíblia. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Está percebendo como o reino das trevas, ele não tem o poder de gerar em você o desejo pelo pecado da sexualidade, mas ele está ali pronto para te pegar e construir uma fortaleza e te enclausurar nela. Então, por causa da incontinência, por causa do distanciamento sexual, por conta da falta de prática sexual entre o marido e a mulher, o marido vai ficar naquela seca, né? Vai ficar aquele negócio difícil. Aí ele vai buscar refúgio onde? Na pornografia, na masturbação, na conversinha fiada com a colega de trabalho, trocando mensagenzinha de WhatsApp com quem não deve, fazendo sex cam com quem não deve. Vai ficar escravo na mão de quem? Quem vai escravizar? Está aqui quem vai escravizar. Então, irmãos, não vamos brincar. Sexualidade é uma fortaleza que nós precisamos vencer. Versículo 6. E isto vos digo, como concessão. Quando ele diz, vocês podem ficar longe para orar, ele está dizendo, isso não é um mandamento. Porque o ideal é não se separar. Amém? Joga o versículo 9 aí, para a gente fechar essa primeira parte aqui. A gente está falando de prazer, né? Que o sexo Deus deu para reprodução e para prazer. Versículo 9. Agora, isso aqui é para os solteiros. Até agora a gente falou para quem é casado. Quem é que está namorando, comprometido, noivo aí? Dá um tchauzinho aí. Pode ter coragem, levanta aí, fica tranquilo. Pronto, ó para vocês ali, ó, esse daí. Ó. Caso, porém, vocês não se dominem, por isso que nós temos algumas crenças aqui na igreja. Nós, por exemplo, a gente não, esse negócio de namorar, não existe namoro na Bíblia. Quem namora? Não, assim, mas pastor, mas namoro não existe? Existe namoro. Por exemplo, entre eu e a Gigiana tem namoro. Entre o pastor Wellington e a Vera tem namoro. Tem que ter, né? Natália e o João. Namoro existe para quem é casado. Para quem não é casado não existe namoro. Porque namoro é intimidade. Namoro é conhecer a intimidade um do outro. É satisfazer a intimidade um do outro. Isso é que é namoro. Namoro não é conhecer a pessoa. Você está maluco? Está louco? O namoro que a gente vem hoje não é conhecer, não. É usucapião, é já entrar e tomar posse de tudo e usar do jeito que quer e depois descartar. Não. Você quer ter um relacionamento com alguém? Então planeje esse relacionamento para casar. Vai ficar fazendo test drive com você. Não vai fazer test drive. Vou experimentar para ver se é isso que eu quero. Ai, que palhaçada. Não vou nem falar disso agora. Mas, tá bom, você é solteiro, não casou ainda? Tá ali então. Porque não dá para dominar. Deus te criou potencialmente sexual.
Então, caso não se dominem, o que você tem que fazer? Cadê os solteiros aí? Cadê os solteiros aí, noivos aí? Vamos lá, vamos lá. Qual é a data do casamento aí atrás? Hã? De que ano? Ah, então tá perto, tá perto. O que mais aí? Quem levantou ali? Tá ali o Micael mais a Michele, é 16 de julho, tá pertinho, fica tranquilo. Vocês vão, aquele negócio de você mandar no corpo, ela mandar, vai acontecer para vocês, fica tranquilo, vai ser bênção. Quem mais aí? Quem mais aí? Ali. 22 de janeiro, ó, saiu data, hein? Glória a Deus, hein? Saiu data nesse negócio. Pois é, e se não tem data? Fica ligeiro. Se não tiver data, volta o versículo 8. Volta o versículo 8. Se não tiver data, não, volta o 7. Não, peraí. Não, o 6. Vamos lá. O 5. É esse aí. Se não tiver data, que Satanás não vos tente. Que Satanás não vos tente. Que Satanás não vos tente. Então fica ligeiro. Porque a questão da sexualidade é uma área muito séria. Ela é porta de entrada para demônios. Agora, esse modelo bíblico de sexualidade saudável acontece dentro de um padrão. Qual é o padrão bíblico de sexualidade saudável? É quando existe sexo entre um homem, uma mulher, dentro do casamento. Qualquer experiência com a sua sexualidade, fora do padrão bíblico, homem, mulher e dentro do casamento, isso é abominação para Deus. Simples assim. Simples desse jeito. Qualquer experiência que você tenha que toque a sua sexualidade, que estimule a sua sexualidade, que te faça atuante na sua sexualidade, fora de algo acontecendo entre um homem e uma mulher, e dentro do casamento, Deus se levanta contra você. É o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 27. Eu vou ler aqui para ser rápido. Vamos lá. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia aí para a gente ler rápido. O pessoal da multimídia vai ter que passar rápido, nós temos que correr com o tempo. 1, 18 ao 27. Olha o texto. A ira de Deus. A ira de Deus. Olha como começa o texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está dizendo o seguinte: vocês conhecem a natureza de Deus é santa. Então, somos indesculpáveis se tocamos essa natureza de Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24, agora o negócio arrocha. Por isso, Deus os entregou. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências dos seus próprios corações. Concupiscência, desejo exagerado. É isso que concupiscência significa, desejo exagerado. Por isso que Deus entregou esses homens, pelas suas próprias concupiscências, dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Deixa eu dizer uma coisa. Está tudo no controle dele. Está tudo no controle dele. Não fica preocupado, não. Ele está no controle. E talvez esse seja o grande problema. É que ele está no controle. Porque ele vai julgar. Ele está no controle. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Está aqui. Todo tipo de comportamento em relação à nossa sexualidade, fora de um padrão bíblico, e o padrão bíblico é um homem com uma mulher dentro do casamento, Deus abomina. Não fui eu que escrevi esse manifesto, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito do próprio Deus.
1 Coríntios capítulo 6, vamos para mais um texto. Versículo 18 ao 20. Conselho de Paulo para a igreja de Corinto: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Então quando você mente, quando você difama alguém, você cometeu esse pecado fora do seu corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Cuidado, porque você vai chamar a ira de Deus contra você. Se você tratar a sua sexualidade fora de um padrão bíblico saudável, qual é a sexualidade dentro de um padrão bíblico saudável? É tudo que acontece dentro do assunto sexo entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Fora disso, tudo é abominação para Deus e Deus se levanta contra. Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Se digno é o leito sem mácula, indigno é o leito maculado. Se bendito é o leito puro, maldito é o leito impuro. Ele está anotando. Está tudo anotado. E sabe quem está ao redor de tudo isso, construindo fortalezas? Satanás e os seus demônios. Tratar da nossa sexualidade, queridos, de forma irresponsável, é trazer problemas graves para a nossa vida. Principalmente para a nossa vida espiritual. Por quê, pastor? Por que a sexualidade traz problemas tão graves em relação à nossa vida espiritual? Porque sexo é união, gente. Sexo é união. Quando você faz sexo com alguém, quando você se deita com alguém, você se uniu a essa pessoa. Gênesis 2:24. O que fala Gênesis 2:24? Deixa o homem, o pai, a mãe, e une-se a sua mulher e se torna os dois o quê? Uma só? Quando é que isso acontece? Quando isso acontece, o que nasce? O que nasce quando isso acontece? Casamento. Não existe casamento sem sexo. Deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O sexo une as pessoas. O sexo compromete as pessoas. É o casamento se só se consuma com sexo. Agora, olha o que espiritualmente acontece quando alguém traz a sua sexualidade para fora de um ambiente dentro de um padrão bíblico, que é entre um homem e uma mulher no casamento. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6. Vocês estão percebendo, né? Tudo que é porcaria, tudo que é bagunça na sexualidade, onde que aconteceu, né? Lá na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Olha o que está escrito nesse texto. Porque sexo é união. Ou você não sabe que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ó. Então, quando você se deita com a prostituta, e a palavra prostituta aqui do grego, porné, é aquela pessoa, aqui está falando de homem, porque era uma carta, mas tanto para o homem como para a mulher o assunto vale. Prostituição, porné aqui no grego, é aquela pessoa que usa a sua sexualidade para ganhar dinheiro. Mas a palavra porné aqui também não quer dizer somente quem vende o seu corpo para ter prazer. Mas a palavra porné aqui significa toda aquela pessoa que cede o seu corpo, entrega o seu corpo para ter prazer sexual. Para ter prazer, ser afeto. Porque o sexo, ele é bendito por Deus entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Por quê? Porque o que faz o casamento? É o amor. Tem afeto. E quando não tem afeto, como é que se chama isso? Luxúria. Luxúria é o valor da prostituição, que é a entrega por um prazer sexual, por um desejo sexual, para satisfazer o meu corpo, para atender a minha carne. Não tem afeto envolvido. Quando o homem se deita com a prostituta, não tem afeto. Quando a mulher trai o marido, adultera, não tem afeto. Pode construir depois, mas quando se deitou, não tem afeto. Quando se masturba, não tem afeto. Quando usa pornografia, não tem afeto. Então o texto, o princípio vale. Aquele que se une a uma prostituta, se torna um só corpo com ela. E ele mesmo diz no texto, e os dois serão uma só carne. Cuidado com a forma como você lida com a sua sexualidade. As fortalezas vão se construindo.
Sabe uma questão muito sensível em relação à sexualidade? Eu anotei aqui para colocar para vocês de uma forma bem objetiva. E que está mascarado no nosso meio. É a sensualidade. Cuidado com seus comportamentos sensuais. A sensualidade, ela só tem um objetivo. Só um objetivo que a sensualidade tem. O objetivo da sensualidade é chamar a atenção de alguém para você. E não é chamar a atenção para a sua beleza. É chamar a atenção para a sua lascívia. Quem se comporta de forma sensual não quer ser belo. Está sendo lascivo. E o que é ser lascivo? É estimular desejo. Quem quer ser belo não quer estimular desejo, quer estimular admiração. Quem quer ser belo quer estimular reconhecimento, valor. Mas quem estimula a lascívia, estimula desejo. Quem sensualiza não está provocando beleza. Quem sensualiza está provocando lascívia. Está querendo provocar desejo sexual para possuir o próprio corpo. Então se insinua. A sensualidade é a prostituição mascarada de beleza. Cuidado. Na sensualidade não se vê o belo. Na sensualidade se vê o desejo de possuir. E o desejo de possuir não é o desejo de amar. Cuidado. Cuidado com a forma como você se veste. Você se veste de forma sensual? Para provocar quem? Cuidado com os perfumes que você compra. Você usa determinado perfume para provocar quem? Cuidado com as fotos que você anda postando. Eu falo isso há anos eu falo isso aqui nesse púlpito. Os nossos jovens, os jovens, os adolescentes, selfie, fazendo biquinho. Isso é sensualizar, meu querido. Você está fazendo biquinho para quê? Chupou um limão? Está azedo? Está azedo. Está querendo sensualizar. Qual é o intuito disso? Qual é o motivo disso? Ah, mas não tem nada a ver. É aí que começa. O não tem nada a ver, não explica nada, não justifica nada, mas parece que traz uma paz no assunto, não parece? Pois é, Satanás constrói fortalezas. Cuidado! Na sensualidade não se vê o belo. Na sensualidade se vê o desejo de possuir, não se vê o desejo de amar. Ah, mas eu queria sensualizar. Tá bom, sensualiza para o seu marido. Só para ele. Vista uma roupa sensual para o teu marido. Para despertar o desejo nele. Porque aí você está certo, você está cumprindo o que a Bíblia diz. O corpo seu não é seu, é dele. Quer sensualizar? Sensualiza então, compra um perfume top. Para usar de noite, quando você chegar em casa, depois do trabalho, depois da festa, depois da igreja. Passe o perfume, depois que você chegar da rua, para sua esposa. Para você estimular ela, não quem está na rua. Para que você passa perfume para estimular quem está na rua? Que loucura! E a gente faz isso com tanta prática, né? Com tanta facilidade, a gente não está percebendo. A sensualidade, queridos, preste atenção no que você vai ouvir. A sensualidade que você produz e que atrai um homem e uma mulher, que não é o teu marido, não é a tua esposa, está te fazendo um adúltero. Já parou para pensar nisso? A sensualidade que você produz e que atrai um homem e uma mulher que não é o teu marido, não é a tua esposa, está fazendo de você um adúltero. Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Está aí. Então se você veste uma roupa que não é para sensualizar para o teu marido, não é para estimular o teu marido, se você veste uma roupa que não é para chamar a atenção só do teu marido, uma roupa para chamar a atenção só da tua esposa, um perfume que não seja para chamar a atenção só do teu marido ou da tua esposa, você está sendo um adúltero. Você está entendendo por que tem muita gente escravo desse ambiente chamado sexualidade? Ah, pastor, graças a Deus eu sou solteiro. Ah, é solteiro? Então seja decente no seu comportamento público. Solteiros, sejam decentes no seu comportamento público. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 13. Romanos 13, 13. Comportemo-nos com decência, como quem agem à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, e não em desavença e inveja. É solteiro? Então haja com decência. Na luz, é na luz. Na luz, velho. Na luz. Você é solteiro? Uai, qual o problema de você fazer na luz?
Se relacionar com, com o seu namorado, sua namorada, seu noivo, na luz, na frente de todo mundo. Eu tenho vergonha. Vergonha por quê? O que você está fazendo ofende a moral e a honra de alguém? Ofende a honra da igreja, dos seus pais, da família, dela, dele? Ué, então tem uma coisa errada acontecendo aí. Então haja com decência, como quem age à luz do dia. Tem muita gente escrava de demônios. Muitos jovens escravos da pornografia, da masturbação, da prostituição, vão para o casamento. Sabe o que vai acontecer? Vai trair a mulher. Por quê? Porque o casamento não vai satisfazer ele. O casamento não vai satisfazer ele, ele vai ficar insaciável. Sexo provoca áreas de prazer no cérebro 7 vezes mais que a cocaína, gente. É vício, sexo vicia. Deus criou para ser bênção, mas foi lá e entregou isso na mão de demônios, acabou com a vida das pessoas. Reavalie os seus comportamentos e os seus hábitos. Todo desvio da nossa sexualidade saudável, sabe o que é? É uma oportunidade para demônios agirem. Todo desvio da nossa sexualidade saudável é uma oportunidade para demônios agirem. E quando os demônios agem, sabe o que Satanás faz? Ele impõe as regras dele. Aí agora a regra é dele. E eu já vou caminhar para o encerramento. Aí a regra é dele. Quer ver uma regra que Satanás tem impondo para a sociedade moderna? Poliamor. Você tem lido sobre poliamor? Casais, trisal, por aí, já tem lido sobre isso? O que é o poliamor? Não, aqui nós somos 3 aqui e a gente se ama. Então é 2 homens e 1 mulher, 2 mulheres e 1 homem, 3 homens e 2 mulheres, não tem número, é poliamor. Poliamor. Sabe o que é isso? É orgia, está ali. Mas aí a sociedade moderna aculturou essa abominação e deu um nome legal, trisal. Poliamor. Não é o swing ainda. Não é o swing. Quem que falou aí? Tá entendido, hein? Ó. Não, mas é que tá por aí mesmo, né? Não, isso não é o swing. O poliamor não é o swing. Não é. Sabe por quê? Porque o poliamor, as pessoas vivem juntas. É 2 homens e 1 mulher vivendo na mesma casa. Uma família, trisal, uma família de 3. 3 maridos, 3 homens. Eu não sei como é que vai ser isso, né? 3 homens, quem é que manda? A pessoa, se os 3 quiserem mandar, vai dar morte. 3 homens, 2 esposas. Sabe o que é isso? É Satanás impondo as regras dele. Quer ver uma outra, muito moderna? Casamento aberto. Casamento aberto. Aquele ator, Bruce Willis. Bruce Willis não, Will Smith. Que quis dar uma de macho, de homem, dando um banana, um moleque ele. Porque se ele fosse homem de verdade, ele tinha a esposa dele só para ele era homem só para a mulher dele. Mas ele não, eles têm declaradamente um casamento aberto. O que é um casamento aberto? O casamento aberto é o seguinte, nós estamos casados, mas se você quiser ficar com alguém, fica tranquilo, não tem nenhum problema. Se quiser eu vou junto, mas se não quiser eu também fico aqui. Isso é um casamento aberto. Então, os cônjuges podem ter vida sexual ativa com outras pessoas sem precisar dar satisfação para o cônjuge. De boa, está guardado. Não, pastor, mas isso não é a mesma coisa que o poliamor? Não, o poliamor tem afeto. E o casamento aberto não tem afeto. É prostituição mesmo. É adultério mesmo, é prazer carnal. Então, quando eu quebro os padrões, os valores de uma sexualidade bíblica saudável, eu dou oportunidade para demônios agirem, e aí Satanás impõe o quê? As suas regras. Sexo livre, você vai para a Europa, garoto de 15 anos, vai para casa da namorada, fica lá 10, 15 dias na casa da namorada, dormindo no quarto dela com ela, e fazendo tudo que quer fazer. E os pais da moça? Que lindo, esse gostam. 15 anos, 14 anos. Quando você quebra um padrão bíblico de uma sexualidade saudável, Satanás coloca as regras dele, porque agora a regra é essa, é poliamor, que isso, o amor é livre, é casamento aberto, é sexo livre, ele impõe as regras dele, aborto. Ah, você nunca pensou nisso? Aborto. Por que as pessoas estão abortando? Você sabe quantas crianças foram abortadas em 2020? 2019? No mundo, 42 milhões de crianças foram abortadas em 2019 no mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todos esses abortos foram por estupro? Todos foram por estupro? Não foram. Sabe por que foram esses abortos? Por causa dessas regras livres que Satanás coloca. Ah, eu estou na regra do casamento livre. Estou ali, né, transei com ela, transei com ele, ficou grávida, não quer esse menino, vai lá e tira.
É as regras dele. Sexo livre, adolescente ficou grávida de 16 anos, 17 anos, vai lá e tira. Satanás impõe as regras dele. Os abortos realizados hoje são fruto de uma sexualidade bíblica disfuncional. E aí quer tornar isso um movimento ideológico? Vamos deixar de hipocrisia, vamos ser honestos. Me mandaram uma pergunta essa semana, por causa dessa questão que teve aí da criança de 11 anos. Eu falei, queridos, eu sou a favor do aborto no seguinte sentido. A vida da mãe está em risco em primeiro lugar? Está ali? Então vamos estudar o caso. Porque é a mãe, né? Está ali. Não tem nada a ver com essa criança que abortou, essa criança de 11 anos. O sistema ideológico da nossa nação é tão podre e tão demoníaco. Isso é coisa do mundo. Quantos anos que tinha criança que foi abusada? Quantos anos? E o abusador? Mas ninguém falou disso, né? Ninguém falou do abusador, falou? Alguém deu notícia do abusador, querida? Ninguém deu notícia do abusador. Sabe por que não deu? Porque a criança que engravidou, o menino que engravidou a menina de 11, ele não é um abusador, não é um estuprador. Ele é um menino que precocemente foi introduzido dentro de uma sexualidade que não é saudável. O que aconteceu entre esses dois, de 11 e 13, não foi brincadeira de casinha. Lembra os mais velhos aí, brincadeira de casinha? Não, eles não brincaram de casinha. O menino sabia o que estava fazendo e a menina sabia o que estava acontecendo. Só que ninguém fala isso. Sabe por que ninguém fala isso? Porque senão vai na contramão desse movimento ideológico para matar vidas. Você sabe quantas pessoas... Porque não tem esses dados, né? Eu pesquisei, cavei, custei a achar. Achei um dado de 2015. Sabe quantas mulheres morreram em 2015 no parto, no mundo? Considerando todo tipo. Morreram antes do parto, durante o parto ou depois do parto. Sabe quantas morreram no mundo? 303 mil pessoas, mulheres. Um número significativo, sim ou não? Só que, sabe quantos milhões de crianças foram abortadas no mesmo período? 52 milhões. Tem uma coisa errada com a conta aí, não tem? Para me defender uma ideologia, tem ou não tem? Então a questão do aborto não é para preservar a vida, como o presidente dos Estados Unidos, o Biden lá falou. Querem tirar o direito da mulher cuidar da sua vida. Hipócrita ele. Hipócrita, não sabe nem do que está falando. Os abortos que acontecem, o foco não é proteger a vida da mulher. Espero que vocês me entendam, gente, dentro do caso que eu estou colocando. Eu quero que a gente reflita. 303 mil mulheres morreram. Antes, durante ou depois do parto. Essas 303 mulheres tinham vários problemas pelos quais elas morreram. Vários problemas. Mas, num período igual, 52 milhões de crianças foram abortadas. Então eu tenho que pensar a respeito disso. Deus condena o aborto. O aborto não tem como ser admitido. Jeremias 1,5. Olha como Deus vê um feto. Um feto. Embora essa criança que foi abortada tinha quantas semanas? 22 semanas. O Rodolfo, pastor Rodolfo aqui da igreja, esposo da Agnes, que ganhou o neném anteontem. O sogro dele, o pai da Agnes, nasceu de 5 meses. Quase 22 semanas, né? Está aí hoje, foi pai da Agnes, está aí. A gente tem que pensar em algumas coisas. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta das nações. O problema é que nós não temos um padrão moral, bíblico, para nos conduzir diante de um momento tão difícil que é o momento de um estupro. É um momento difícil aí. É um momento difícil. Eu não admito essa conversa comigo, você não está vendo o lado da mãe. Não, sim, vejo. É um momento extremamente difícil. A questão é que eu não posso deixar o ódio por uma violência tão grande que foi praticada, se tornar num ódio e num crime mais sério agora contra alguém que não tem o poder de decisão. É isso que eu não posso deixar. Porque o ódio por ter sido estuprada tomou uma proporção tão grande que me deu o direito agora de ser tão ruim ou pior contra quem fez o mal comigo, me dando o direito de matar aquele que não tem o direito de escolher e de fazer nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Está equilibrada essa briga? A gente tem que pensar a respeito disso. Não se resolve um problema sendo pior do que quem causou esse problema. Porque quem aborta, mata. Aborto é homicídio, é assassinato de vulnerável.
Por que aprovaram o aborto dessa criança assim, a toque de caixa, para não dar tempo de voltar atrás? Foi rapidinho, vocês perceberam? Vamos rápido, para não ter tempo, porque não era legal, não era legal. Um estupro viola a mulher, mas o aborto mata uma pessoa. Eu não resolvo um mal sendo pior do que o mal que me fizeram. Agora, você sabe onde está o detalhe? Por que situações assim acontecem? Como dessa criança de 11 anos e 13 anos. Não vamos discutir isso? Então, uma criança de 11 foi engravidada por uma criança de 13. A gente não vai discutir isso. Vai varrer para debaixo do tapete? Porque se for discutir isso, sabe onde é que vai o dedo na ferida? Vai na negligência paterna. Vai na negligência do pai e da mãe. Por quê? Porque pais e mães omissos estimularam e permitiram uma sexualidade precoce na vida dessas crianças. Abre o TikTok. Você tem TikTok? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem TikTok, não fala quem tem aqui não, por favor. Porque aí eu vou ficar mais confortável para falar uma coisa para você. Se você tem TikTok, a chance de você perder a sua eternidade e a dos seus filhos é enorme. Sabe por quê? Porque pensa num aplicativo pervertido. Pensa num aplicativo pervertido. Aberto, está franqueado. E você pega e dá essa porcaria de celular para o seu filho de 10 anos, 11 anos, 12 anos, com um pacote de internet para ele brincar. E você pensa que você vai conseguir bloquear tudo? Tem vídeo do TikTok hoje que você não precisa do TikTok para acessar. Você acessa de várias outras plataformas. Então vamos ampliar a discussão, vamos ser honestos. O problema dessa criança de 11, 13 anos não é a saúde da mulher. O problema é muito mais profundo. É a falta de responsabilidade do pai e da mãe. É a negligência do pai e da mãe. Que não se importaram em dar destino eterno para os filhos. Pais, deixa eu dizer uma coisa. Você pai, você mãe, você é a porta de entrada no céu para o teu filho. Se o teu filho perder a eternidade, vai ter um peso muito grande de responsabilidade sobre você. Porque se eu ensino meu filho o que é verdade hoje, ele não vai esquecer quando ele crescer. Cuidado. Gente, Deus não poupou os anjos. Ele não poupou os anjos. Você acha que vai poupar eu e você? Se a gente pisar na bola? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito, ele não poupou os anjos. Vai poupar eu? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, nos entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Você acha que ele não poupou? Vai preservar eu e você? Tem muita gente enclausurada nessa fortaleza chamada sexualidade. A gente precisa de misericórdia de Deus para a nossa vida. Queria ter terminado há 25 minutos atrás, mas eu precisava fechar esse assunto. Esse assunto é muito sério. Deus precisa ter misericórdia da nossa vida. A maior fortaleza que nós temos que vencer chama-se sexualidade. Não tem nada tão poderoso quanto isso. Homens e mulheres escravos da pornografia, homens e mulheres escravos da masturbação, homens e mulheres escravos. Eu conheci um pastor, meu Deus, hoje, homem de Deus, bênção. 10 anos ele pregando no púlpito da igreja. Cadê Jana? Ali embaixo. Ele pregando no púlpito da igreja. Pastor titular da igreja, pregando no púlpito da igreja, 10 anos. Evangelizando a moça que trabalhava na casa dele. E pegando ela 10 anos. 10 anos. E o miserável ainda se desculpando, estou evangelizando, tentando trazê-lo para Jesus. Nunca, claro, como que ela vai para Jesus? Ô irmãos, você não foi criado para controlar a sua sexualidade. Você foi controlado para fluir na sua sexualidade. Você foi controlado para dar tudo que a sua sexualidade exige. Deus quer nos libertar. Porque esse pecado deu legalidade para demônios. Muitos homens e muitas mulheres estão sendo governados por demônios nessa área. Aí a falta de como é que eu vou usar a palavra certa aqui, meu Deus? No caso das mulheres frígidas, homens impotentes. Como é que você vai ter potência sexual, seu miserável? Você está se estimulando com a pornografia? Aí você chega em casa, a sua mulher, ela te deu 3, 4 filhos. Ela não está igual àquela que você vê da pornografia. Como é que você vai ter
Aí a mulher vai lá, se estimula na pornografia e tal. Aí chega o marido barrigudo, careca, todo, né, não toma banho, as unhas sujas. Ih, rapaz, tá ruim. Não dá para comparar, dá? São os laços que Satanás coloca, né? Aí você caiu no laço dele. Sozinho você nunca vai sair. Quem me tira desse laço, pastor? Quem te tira? 1 João, primeira carta de João, não é o Evangelho de João. Tem uma forma de sair desse laço. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha para mim. Tempo não apaga pecado. Tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus só apaga pecado confessado. Pecado tem nome, tem dia, tem hora, tem rosto. Não vem com essa hipocrisia de peca no varejo e que arrepender no atacado. Perdoa a multidão dos meus pecados. Que hipocrisia é essa? Só há uma forma de quebrar o governo de Satanás, desses demônios na nossa vida. Só tem uma forma. De demônios que escravizam a nossa sexualidade. Só tem um jeito. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Versículo 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo o nosso pecado, em segundo lugar, e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa o pecado, mas a injustiça precisa ser arrancada também, não é? Porque a injustiça é que trouxe o dano, a injustiça é que trouxe o cativeiro. A falta de justiça, de tratar a nossa sexualidade com responsabilidade, é que trouxe o cativeiro, trouxe a escravidão. Jesus quer fazer algo hoje conosco. A pergunta é, você quer? Se você quer, se coloca de pé rapidinho, no nome de Jesus. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Vamos todos fechar os olhos, vamos? Todos fecharmos os olhos, todos nós. Quão amável Se você está segurando a mão da sua esposa, do seu marido, solta a mão dele, da sua namorada, solta a mão dele. Mas todos vão fechar os olhos. Jesus quer quebrar cadeias hoje. Jesus quer quebrar cadeias hoje. Continua ministrando, só baixinho. Diminui as luzes um pouquinho, pessoal. A vergonha, o medo nos faz escravos. Jesus quer nos perdoar hoje. Ele quer quebrar. Ele quer purificar. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Você ouviu tudo que nós ministramos e você entendeu no seu espírito. O Espírito Santo falou com você. Aí no seu lugar, você entendeu. Eu preciso de libertação e cura e perdão. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque isso não glorifica Jesus. Mas você precisa assumir um lugar. Você precisa assumir um lugar. Eu comecei a reunião dessa noite dizendo, repetindo Paulo, eu receio que assim como a serpente enganou Eva, ela possa corromper as vossas mentes e tirando de vocês a simplicidade e a pureza devida a Cristo. O Espírito Santo quer nos devolver a simplicidade e a pureza que devemos a Jesus. Nessa noite você entende, eu preciso que cadeias sejam quebradas. Fecha os olhos, os obreiros, pessoal do louvor, fecha os olhos também, todos nós aqui, vamos ficar com os olhos fechados. Mas você precisa fazer algo. Você tem que fazer algo para quebrar isso.
Satanás não pode continuar com essa fortaleza ao seu redor. Aí no seu lugar, você vai colocar a mão no seu coração, a sua mão direita no seu coração. Coloca a mão direita no seu coração. Você que hoje diz, Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Você vai colocar a mão direita no seu coração. Ser um testemunho público diante dos céus, de que você quer ser livre de todo cativeiro, de que você quer ser livre de toda fortaleza que te prende em relação à tua sexualidade. Coloca a mão no seu coração. Comece a orar a Deus, comece a pedir perdão a Ele, comece a falar, fala com Ele, abre a tua boca, fala com Ele. Se arrependa, confesse o teu pecado para Ele, confesse onde você está escravo para Ele, confesse onde você está errando para Ele. O Senhor nessa noite, Ele quer quebrar cadeias da nossa vida, Ele quer trazer libertação sobre nós. Ele vai buscar uma igreja, e a igreja que Ele vai buscar, ela é santa, ela é perfeita. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada homem, pela vida de cada mulher, que nessa noite se colocam diante do Senhor e clamam ao Senhor. Eles estão confessando publicamente que precisam de libertação, precisam de cura, precisam de perdão do Senhor. Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, derrama da tua graça sobre eles. Quebra as cadeias, quebra os grilhões. Quebra as cadeias, quebra os grilhões agora, Senhor. Recebe a confissão que eles estão fazendo ao Senhor nessa noite, Pai. Recebe a confissão que eles estão entregando no teu altar, Senhor, e purifica eles, e limpa eles, e purifica eles, meu Senhor. Senhor, nós queremos ver o Senhor naquele grande dia, mas escravos jamais veremos o Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, na autoridade que é no nome de Jesus, manifesta quebra de cadeias na área da sexualidade, Senhor. Quebra de vício na pornografia. Senhor, derrama nessa noite perdão sobre adultérios que foram cometidos, prostituição que foram cometidos, Senhor. Senhor, toda sorte de impureza sexual, fornicação, Senhor. Sexo antes do casamento, entre namorados, noivos, perdoa nessa noite, Senhor. Não importa se já se casaram, Senhor. Pecado não prescreve com o tempo, pecado acaba quando é confessado, Senhor. Se casaram, mas o pecado foi cometido dentro do casamento, Senhor, precisa ser confessado para que haja perdão, Senhor. Perdoa nessa noite, meu Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa os pecados que estão sendo confessados, Senhor. Traz libertação nessa noite, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, no nome santo e bendito de Jesus. Você que colocou a mão no seu coração, agora você pode tirar a mão do seu coração, fica normal. Eu vou me voltar para a igreja. Olha para mim. Você começou um caminho hoje, tá? Você começou uma caminhada. São cadeias, isso são fortalezas. Você vai voltar para sua casa. E eu quero te dar uma direção de Deus. Eu tenho orado essa semana por causa dessa palavra, porque é uma palavra muito séria, constrangedora, é difícil, não é? Pega essa semana, consagra a sua vida ao Senhor, faça um jejum essa semana. Você que precisa de cura e libertação nessa área, você precisa. Vai mostrar para eles, tem que mostrar para eles, Senhor, eu quero, eu preciso. Tira um jejum essa semana. Jejua, consagra ao Senhor uma refeição, um café da manhã, ou jantar, ou almoço, consagra a Ele. Toda semana, de amanhã, hoje meia-noite, virou meia-noite, até o próximo domingo. Tira um tempo para Ele, e nesse tempo o Espírito Santo, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te trazer lembranças, Ele vai trazer memórias para você do que aconteceu. Ele vai trazer, porque não está escrito em João 14, 26, João 14, 26, joga rapidinho, Ele nos faz lembrar de todas as coisas, Ele nos ensina todas as coisas. Então consagra esse tempo de jejum e de oração, o Espírito Santo vai te trazer um episódio. Então quando o Espírito Santo trouxer uma lembrança, o que você vai fazer? Vai se humilhar diante de Deus e vai se arrepender e confessar esse pecado. Pecado perdoado é pecado confessado, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Nós temos que nos ver na eternidade. Nós vamos nos ver na eternidade com Jesus. Pai, no nome de Jesus, quero lhe agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor nos ministrou nesse lugar. Foi muito importante esse tempo que nós tivemos hoje, Senhor. Foi muito importante não sermos mais escravos, cativos. Nos leve em paz.
Leva os teus filhos em paz, guarde-os de todo mal. Dê uma semana abençoada para eles. Cumpre a tua palavra, bendito seja o nome do Senhor. E cresce no nosso coração, no nosso espírito, a simplicidade, a pureza que é devida a Cristo. Para a glória do teu nome, amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, uma semana cheia da presença de Jesus, amém? Beijo no coração de vocês.